Porque eu começo indagando, você que está aí do outro lado, inclusive tá aqui, ó, tá tudo azul, porque nós estamos em ano de Copa, clima de Copa, e o azul aqui tem algum sentido. Eu vou explicar agora. Mas eu começo te indagando de que você sabe o que é Brasil Core? Eu coloquei na thumb com S, mas o certo é escrever com Z, porque é Brasil Core, que é uma parada que eu vou começar a esmiuçar com vocês a partir deste rolê que temos aqui, que é o novo uniforme da seleção brasileira de futebol. Vou falar um pouquinho de futebol aqui. Vamos falar de Copa do Mundo nesse canal? Sim, com certeza. Mas isso ao longo do tempo vamos desenrolar melhor. Só mandar uma boa noite para minha querida amiga Thaís, que está conosco aqui. Muito boa noite, Thaís. E vamos falar de Brasil Core. Thaís conhece o Brasil Core de cabo a rabo também, porque ela já morou no Nordeste, já foi muito ao Sudeste e mora hoje no Centro-Oeste, que é até o Natal dela. E o que é o Brasil Core? Vou começar a explicar através disso aqui. Olha, sou da paz. Apesar de não ter uma relação total, mas vou puxar uma linha de raciocínio. CBF Jordan Brand é a nova coleção do momento. Aqui, a camisa azul nova do Brasil gerou um tanto de polêmica, porque ela, na verdade, é uma outra parada que eu vou explicar daqui a pouco, mas ela tem esse tom, vou mostrar em fotos melhores depois, mais escuro, quase preto, com esses detalhes azul e a logo da Jordan na camisa. Para quem não sabe, a Nike, ela meio que tem aquele filme Air, que tá, acho que na HBO Max, que conta a história de quando a Nike recebeu o Jordan, começou o Jordan a fazer seus tênis lá, e aí, a partir da Jordan, a Nike explodiu e virou uma marca gigantesca. E a marca Jordan, a Jordan Brands, né, que é a silhueta do Michael enterrando, ficou tão gigantesca como o Air Jordan e tudo mais que o filme fala, e é história que deveras aconteceu. Mas aí a gente tem mais detalhes. E aqui não é só a camisa azul do Brasil, mas tem toda uma coleção baseada em Jordan para a Copa do Mundo, entendeu? Nos Estados Unidos da América, né? E nem os Estados Unidos, a seleção americana de futebol, vai ter o Jordan na camisa. Mas o Brasil vai ter. Entende? Aí tem toda uma coleção, sabe? Ó, agasalho com o Jordan, tem toda uma estética e tudo mais. Aqui é o mais detalhe do uniforme, entendeu? Que ele é o joga sinistro, como fala aqui, ó. Porque, assim, tem explicação que agora que é um uniforme mais sombrio, porque joga sinistro, porque o Brasil põe medo nos adversários e tudo mais. Mas a grande verdade é que antes o lema do Brasil Conecta era joga bonito. Só que o joga bonito tava dando azar porque ele surgiu desde aquele comercial do Ronaldinho Gaúcho, sabe? Que tem a flautinha e tudo mais, e isso foi depois de 2002. Desde então o Brasil nunca mais ganhou nada, entendeu? E aí, ó, tem o agasalho e tudo mais, e vários designs. Tem esse Air Jordan da seleção brasileira, entende? Aí tem os detalhes. Não sei se vocês vão conseguir ver. Primeiro que tem as ranhuras aqui, tem uma textura no tecido, mas o escudo é de plástico, ele também tem uma coisa meio simulando petróleo e tal, assim, como se fosse meio visceral, meio simbionte, tipo Venom, saca? E aí tem tudo se baseando na estética brasileira, que é o boteco, entendeu? Boteco, agasalho, a calça de basquete, que é a calça do Bulls, com a logo do Jordan, as cores do Brasil. O Estevão jogando aqui, espero que ele seja o craque da Copa. Aí tem a criançada usando as roupas do Brasil e tudo mais. E essa roupa que o próprio Bruxo já usou, né? Usaram o Ronaldinho Gaúcho pra divulgar ela. E tem a versão amarela, que é a versão que está na thumbnail desse vídeo. E o Vini Malvadeza, que hoje caçapou 2 vezes o Manchester City na Champions e tá de volta. E aí vem a notícia aqui, ó. Seleção brasileira apresenta nova camisa azul, temática mais sinistra. Veja as imagens que eu mostrei aqui e tal. Aí ele é mais escuro e tem detalhes pretos no centro, que não é preto, é azul marinho. E tudo que eu já falei aqui, ó, aqui dá pra ver melhor a textura, ó. Aqui ó, tem mais tipo um brilho mais, aqui mais escuro e tal. E por que eu tô falando disso tudo aqui?
Por que que eu parti da camisa do Brasil? Porque o que a Nike está tentando fazer com a seleção brasileira é, em anos de Copa, surfar no Brasil Core. O Brasil Core é algo que você está acostumado, algo que faz parte da sua, talvez, infância. Você crescendo e vendo o Brasil jogar e tudo mais assim. Porque na verdade, e eu vou mostrar aqui outra reportagem aqui, na verdade um estudo, vou começar pelo da BBC, ó. Como se vestir de brasileiro virou moda no Brasil, no exterior, o Brasil Core. Aí aqui, ó. Uma rápida busca por Brasil Core nas redes sociais, do TikTok, Instagram, passando pelos mood boards do Pinterest, revela os elementos que compõem uma estética supostamente brasileira. Entre cores vibrantes, vídeos de moda, fotos de paisagens e símbolos que transitam entre o popular e o estereótipico, surgem clichês que transformam o imaginário coletivo em imagens concretas e compartilháveis. A tal estética brasileira não é exatamente nova. No verão europeu, que terminou em setembro, ela reapareceu, isso foi no final do ano passado, com força, com desfiles editoriais, hashtags bombando nas redes. Como toda trend cíclica, volta e meia e tudo indica que deve ganhar novo fôlego na Copa do Mundo do próximo ano. Desde 2017, a camisa verde e amarela da seleção de futebol já começa a aparecer em produções fashionistas dos Estados Unidos e em várias partes da Europa. Mas há um detalhe importante: muitos dos elementos hoje celebrados pelos gringos têm origem no que se chama de moda de favela, como chinelo havaianas, estampas tropicais e os acessórios coloridos e vistosos. Aí aqui, ó, tá a trend Brasil. O Brasil Core, basicamente, é quando o gringo vem pro Brasil e quer comprar uma camisa do Brasil. E a camisa do Brasil, aquela da Nike que eu mostrei agora há pouco, você não vai comprar porque ela é 700 pau. É 700 reais, você não vai comprar aquilo ali. Então você vai no camelô e compra essa mais baratinha aqui. Entendeu? Que é a camisa da seleção, só que sem toda a estética futebolística aqui, mas com a bandeirinha do Brasil, gola verde, manga verde e tudo mais, entendeu? E isso virou o Brasil Core, entendeu? Que é basicamente a roupa que a gente usa em Copa do Mundo. Sabe? Que é o que a gente usa, entre aspas, para celebrar o Brasil. E isso virou moda. E isso virou moda até na questão de você, como eu disse aqui, aproveitar-se da questão esportiva para fazer um Brasil Core, como é o caso da Nike. Porque qual que é o grande chabu daquela camisa lá, do Joga Sinistro? Ela seria camisa vermelha. Eu vou fazer uma pesquisa breve aqui, enquanto jogo na minha câmera maior aqui, por conta de que vocês se lembram da polêmica que teve da camisa vermelha da seleção. Que a galera falou que ia ser vermelha camisa 2 e que isso ia dar problema, porque aí o PT e o Lula e tudo mais, assim, né? Aquela velha conversa e tal. E aí, amigos, essa camisa foi feita, né? Como a gente vê aqui na reportagem que eu vou mostrar, pois nossos amigos da Nike tem que fazer uns testes antes, né? E aqui, ó. Ela existiu. Vou até colocar, ver se ela abre maior aqui, ó. E ela é a camisa azul. Só que vermelha. Por que ela era vermelha? Segundo aqui, a origem do rolê, era por conta do brasa. É o brasa, mora. É vermelho como brasa, entendeu? E tem também a questão do pau-brasil ser vermelho por dentro e tudo mais. Então, tinha a questão da Nike querer usar o Jordan para fazer o Brasil Core e vender ao mesmo tempo para todo mundo, entendeu? O esquerdista e o direitista ia comprar ela. Mas não rolou, teve a treta e eles pararam a confecção disso aqui. E aí se volta para o Brasil Core original. E sobre a questão política eu não vou entrar em detalhes. Mas era basicamente fazer política, fazer capitalismo em cima da política. Entendeu? Era isso que eles queriam fazer. Assim como é feito capitalismo com o Brasil Core. Entende? Então era só mais uma nuance do rolê.
É, o rolê que a Camila comentou também que é verdade, ó. Parece que tem um chifrudo na camisa vermelha. Ele tá falando que eu vou até abrir de novo essa imagem aqui. Porque parece mesmo, tem aqui, ó, na hora que abrir maior, vai dar pra ver melhor. E ela tá na azul. É o mesmo desenho. Entendeu? Que é isso aqui, ó. Eu sou chifrudo, eu tenho um bigodão. Entende? É a mesma textura da azul. Só que é vermelho. Entendeu? E era tudo em cima desse negócio do Brasa, do Joga Sinistro e tudo mais assim. Mas isso tudo é mais um indício de Brasil Core, entendeu? Que é se valer de uma brand do Brasil. Inclusive o @Brasil do Instagram é a CBF, não é o governo federal. É a seleção brasileira. E aí vem em cima desse estudo aqui que eu peguei da USP, ó. Brasil Core, tendência que transforma símbolos da cultura popular brasileira em estética global. Pesquisadores da USP discutem os impactos dessa tendência a qual reacende discussões sobre identidade, mercado e as fronteiras entre valorização e apropriação cultural. Aí, eu vou vir aqui já direto nas declarações dos professores, ó. Estética, mercado e validação externa. Para Almeida, que é o nosso querido Marco Antônio de Almeida, nesse cenário em que o símbolo... Aqui, ó, ele fala... Vou começar aqui por trás, ó. Por trás não, antes um pouquinho. De um lado, nós temos elementos que efetivamente promovem uma mudança cultural, mas também existem questões que são puramente estéticas, atendendo a modismos, a uma dinâmica de mercado, em que esses conteúdos são consumidos apenas de uma forma puramente comercial estética. Que é o que eu acabei de falar que a Nike estava querendo fazer quando a camisa era vermelha, entendeu? Para Almeida, nesse cenário em que os símbolos brasileiros passam a ser desejados globalmente, muitas vezes pode ser impulsionados por uma lógica de validação externa. É uma revitalização do próprio país e da América Latina nesse mesmo bojo. Vemos fenômenos que deixam isso muito claro, esse aspecto do Brasil com o uso da camiseta da seleção e chinelo havaianos, valores vivenciados no nosso país que passam a ser demandados. Porque esses símbolos trazem as memórias de quem vem de fora e convive com o Brasil. Quem vem e convive com o brasileiro entende esse movimento, esse nosso jeito de ser. Ele, por mais que ele pareça, se apaixona, porque as pessoas são muito mais frias lá fora, mas é meio que isso te puxa de volta, sabe? Que nem isso aqui. É um camelinho. Quando eu fui para os Emirados Árabes, eu sempre, essa estética aqui era muito comum no geral, entendeu? E foi o lugar onde eu dei de camelo. Então, eu trouxe um camelinho para me remeter. É o Emirados Corsa aqui, entendeu? Só que o Emirados Árabes é isso aqui, né? O Brasil é isso aqui, o Brasil é muito maior, saca? Então, tem mais versatilidade. Os Emirados Árabes tá aqui inteiro, entendeu? O Brasil não tá inteiro no Brasil Core, a grande diferença é essa. Ó, moda como narrativa e consumo simbólico. Se por um lado a circulação envolve mercado e validação, por outro também opera no plano de significados. Para a professora Maria Clotilde Pérez, da Escola de Comunicações de Artes da ECA da USP, é no reconhecimento imediato que está o poder do símbolo. Eu bato o olho e sei o que significa. O símbolo tem essa capacidade de síntese de aglutinar significados muito potentes e que são partilhados. Aí, de acordo com a professora, o fenômeno apresenta como a moda constrói narrativas sobre pais e identidades. Uma das características de tendência são as estampas, com frutas, plantas e flores. Estilos muito próprios do verão e também da casa da sua avó, aquela toalha de mesa de plástico maravilhosa também. É fruta, flores e tudo de plástico lá. Mas também aspectos relacionados às cores da bandeira, ou seja, os signos institucionais. Com isso, elementos da cultura material de consumo e até marcas brasileiras entram dentro deste grande conjunto expressivo de tendência. A pesquisadora destaca que o consumo não se restringe à aparência. Consumir estética pode ser apenas um comportamento ligado à moda, a febres redes sociais ou às trends. No entanto, ao consumir, algo do fenômeno expressivo do plano sensível às cores, formas e significados também ficam. Não dá para nos dizermos que não há, através da estética, uma ampliação do conhecimento acerca do que se passa no nosso país. Então, é isso. É uma espécie de soft power.
o Brasil Core, entende? E é por isso que eu acho que é importante a gente falar desse assunto, e por isso que eu trouxe esse assunto para a live. Porque é resgatar a nossa origem, resgatar a nossa bandeira, entendeu? Independente do que a gente fale ou do que a gente ache, ou do caminho que a gente escolhe como país, é a nossa cor, entendeu? Por mais que até as cores, na verdade, do Brasil, que são lá o verde da floresta, o amarelo do ouro, o azul do céu, dos mares e tudo mais, se não seja, na verdade, isso, na verdade é só uma representação de uma bandeira de acaso portuguesa lá, que eu não me lembro exatamente qual, e que era verde, amarelo, azul e branco, mas virou a nossa cor. A gente fez isso tudo fazer sentido, entendeu? Como nação. E o Brasil Core é isso. O Brasil Core é mais um exemplo de como, até pelo texto que a professora falou aqui, de como a moda é cíclica e de como às vezes a tendência vai, gira, gira, gira e volta para o mesmo lugar. Como eu disse no começo aqui, o Brasil Core não passa de algumas coisas que a gente vê desde quando cresce, em época de Copa do Mundo principalmente. E que ultimamente foi utilizado em momentos não tão, digamos assim, gloriosos pra gente. Foi utilizado também como um movimento de luta, como um movimento de construir uma massa, e que não exatamente é uma massa legal, mas que se veste de Brasil Core usando a credibilidade de toda uma nação para tentar validar coisas absurdas. E que é uma nação que não se construiu através desse absurdo, mas sim de glórias, de alegria, de simpatia, como é o Brasil Core que o gringo vem e se apaixona e usa. Entende? O Brasil Core do TikTok não é o Brasil Core dos protestos malucos. O Brasil Core do TikTok é o Brasil Core da galera que vê lá o olha o gol, olha o gol, olha o gol, e mostra aquele maluco loucão assim comemorando o gol do Brasil. Porque é a nossa vibração, é a nossa alegria, é o nosso jeito de ser natural, vibrante e divertido, como sempre foi. Então acho que é importante a gente aproveitar esse Brasil Core para resgatar isso. Nem falo a questão de ser patriota e tudo mais assim, porque eu mesmo não gosto da... Eu acho a camisa amarela do Brasil uma das camisas mais bonitas do futebol, mas eu mesmo não gosto de usar a camisa amarela. A única camisa da seleção que eu tenho é preta, sabe? Então, assim... E tem uma do Bruxo guardado também, lá da época de 2002. Mas... é importante porque é algo que é muito característico nosso, sabe? E a gente conquistou essa característica. Não a gente conquistou na bola, 5 títulos e tudo mais. Mas a gente conquistou sendo a gente mesmo. Que é algo que ninguém consegue ser, apesar de todo mundo querer ser.